falei, vou usar droga. Eu vou usar droga pesada mesmo, foda-se. Droga pra poder minha família ficar com vergonha. Aí o que eu fiz? Instalei o TikTok. E aí pessoal, de boas, vamos dar continuidade a essa teoria maluca. Espero que gostem. Então vamos começar. Então enquanto Noelle se preparava, eu e Luke estávamos apenas esperando ela se arrumar. Eu me aproximava e perguntava se ela precisava de ajuda, mas ela gritava para eu sair de perto. Asta sorria e falava que talvez ela esteja se sentindo mal. Eu falo que não era esse o problema. Então eu decido ir na frente. Luke fala que viria comigo, mas eu falo para ele ficar. Afinal você tem que levar Asta e Noelle até a dungeon. Depois nos encontramos por lá. Mas então antes de partir, Noelle finalmente estava pronta. Asta pergunta para que toda essa demora se nós vamos entrar em um lugar perigoso. Noelle falava que não é da sua conta. Eu chego perto e pergunto se Noelle estava realmente preparada. Noelle diz que sim. E então todos nós partimos em direção da dungeon. Então se passam algumas horas. Já que o ritmo não estava tão rápido, Noelle falava em seus pensamentos que a culpa da demora era dela, mas nem ferrando eu pediria desculpas para esses plebeios. E também esse cara chegou há pouco tempo e já está querendo mandar. Então o meu sexto sentido entra em ação e eu percebo que Noelle estava falando algo pelas minhas costas. Eu diminuía o ritmo e chegava perto dela e pergunto: o que foi que você disse? Noelle fica um pouco assustada e fala que não disse nada, deve ser sua imaginação. Então seguimos caminho, até que chegamos ao nosso destino. Eu falo que finalmente chegamos, aqui parece ser o lugar, vamos. Então Asta e Noelle sentem um calafrio, enquanto que eu e Luke entramos na maior tranquilidade possível. Até que Luke olha para mim e fala que aqui deve ter muitos tesouros. Daí, continuamos andando. Asta e Noelle ficavam um pouco assustados com o clima da dungeon. Então se passam alguns minutos, até que eu percebo que tinha mais alguém por aqui. Luke também percebe, porém eram mais de uma presença em lugares diferentes. Eu falava para Asta e Noelle não se separarem, enquanto que Luke fala que iria na frente. Então usando sua magia de raio, Luke saía de vista. Eu dava um suspiro e falo que esse carinha é muito afobado. Noelle fica sem expressão enquanto fala: olha quem fala, você nem hesitou ao entrar sem nenhum planejamento. Então Asta dá um grito, falando que tinha encontrado um baú do tesouro. Noelle se aproxima. Asta abre o baú e era trollagem. Então eu falo para eles não se deixarem ser enganados. Aqui é cheio de armadilhas. Então quando eu dei um passo à frente, uma explosão aconteceu, e Asta e Noelle se assustavam, mas com minha magia de gelo, eu consegui me proteger no último segundo. Então eu falo, como eu havia dito, preste bem atenção onde vocês pisam. Até que eu senti uma presença que estava se aproximando. E então eu alerto Asta e Noelle da situação, e falo para eles ficarem juntos, que eu irei dar uma olhada naquela direção. Então eu rapidamente corri até o local, e chegando lá eu via um velho em meio à fumaça, e chegando mais perto eu via o Luke imobilizado pela fumaça. O velho olhava para mim e falava: de onde vocês saíram? Então eu avanço, surpreendo o velho que recuava, e aproveitando a situação, Luke consegue se soltar da armadilha de fumaça. Então eu e Luke nos juntamos contra aquele velho. Luke usava sua magia e avança em direção do velho, mas ele podia se tornar um só com a fumaça, assim ocultando sua presença, mas eu usando minha anti-magia, conseguia fazer com que a fumaça se dissipasse. Então eu detecto sua presença e lanço minha magia de gelo, e faço com que ele fosse obrigado a recuar, mas antes que ele pudesse fugir, eu e Luke cercamos ele e atacamos em conjunto, criando um ataque mágico, extremamente poderoso, até mais do que Luke e eu imaginávamos, mas o velho consegue por pouco sair do alcance daquele ataque, e ele com uma cara de desespero saía de lá o mais rápido possível, enquanto que Luke e eu seguimos ele. Enquanto isso, Asta e Noelle apenas escutavam os estrondos causados pelas magias lançadas agora há pouco. Asta falava que não conseguia sentir nada por perto, mas então Noelle sentia uma presença familiar para ela, e era a Mimosa. Noelle chama Asta e os dois vão em direção da Mimosa, e lá eles também encontram o Uno e também o Quatro Olhos. E Uno e Asta ficam felizes por se reencontrar, mas logo em seguida, eles ficam sérios para seus reais objetivos. E Uno falava que Navon iria perder pro Asta, e Asta falava a mesma coisa. Então eles seguiam caminho até que eles chegam a uma grande porta feita por pura magia, e Uno e Klaus tentam abrir a porta mas nada funcionava, até que Asta usa sua anti-magia para cortar a porta. Com isso todos entram, e lá tinha vários tesouros mágicos, sem falar na quantidade absurda de ouro e joias. Todos ficam surpresos, mas logo em seguida um mago desconhecido também entrava na cena, e o que parecia ele também estava atrás das pedras mágicas. Então ele rapidamente ativava a sua magia, fazendo com que todos fiquem preocupados, pois era uma magia um quanto tanto desconhecida.
Enquanto isso, Luke falava para eu ir na frente, pois ainda havia outros magos por perto, e Asta e Noelle parecem estar com problemas. Eu falo que tudo bem, então eu canalizou minha mana para localizar a Noelle, já que o Asta não possuía mana. Então quando eu localizei, eu também senti a presença dos outros que estavam por lá. Isso me fez sair a toda velocidade, enquanto que Luke lidava com vários magos que estavam protegendo o velhote. Enquanto isso, Yuno surpreendia a todos com sua magia de vento. Ele atacava com um foco de ar comprimido, que atingia um mago desconhecido em cheio. Uma grande explosão acontecia, mas em meio àquele ataque, Yuno percebia que não fez efeito nenhum contra aquele mago. Então logo em seguida um mago usava a sua forma diamante, onde seu corpo era coberto por uma casca de diamante impenetrável. Então Klaus e Yuno se juntam para fazer um ataque conjunto contra Mars, mas seus esforços são inúteis, e Mars contra-ataca, dando um ataque em cheio em Yuno. Klaus tenta aproveitar a abertura para atacar novamente, mas rapidamente Klaus também é acertado em cheio, e Mars usa uma habilidade que causa uma onda de choque, que atingia Noelle e também Mimosa, que estavam dando suporte. Asta, vendo isso, tenta impedir, mas ele também é lançado para longe. Mars se aproximava lentamente, enquanto que Mimosa recobra a consciência para ser atingida novamente, mas dessa vez causando um ferimento mais grave. Noelle, vendo isso, se colocava na frente de Mars e atacava usando sua magia de água, porém Mars saia de vista, e quando ele iria perfurar o coração da Noelle, Asta aparecia e acertava um golpe em cheio no Mars, fazendo ele retroceder alguns metros. Asta, bastante irritado, partia para cima. Vários golpes aconteciam, porém Mars desviava e em seguida jogava Asta contra uma parede, que com o impacto a parede era destruída. Noelle, vendo isso, ficava bastante nervosa, enquanto que Mars se aproximava, porém Yuno se levanta novamente e ataca, usando sua magia de vento, mas assim como antes nada fazia efeito contra o Mars. Enquanto isso, eu estava chegando perto do lugar onde estava acontecendo essa batalha. Eu chegava no local e via o estado em que todos se encontravam. Mars usava seu golem de diamante para dar um fim em Noelle e Yuno, que estavam na linha de frente, mas antes dele atacar, eu congelava suas pernas. Mars percebia que tinha outro mago atrás dele, enquanto que Noelle e Yuno ficaram surpresos. Eu me colocava em frente de Noelle e Yuno e perguntava onde que estava o Asta. Noelle falava que Asta levou um duro ataque e parece Mimosa estava cuidando de seus ferimentos. Eu falo para Noelle se afastar, então Yuno fala que iria ajudar, mas então Mars se solta do meu gelo e atacava seu golem, e Yuno recuava e eu avançava. Yuno fala que aquela armadura de diamante dele é quase invencível, então eu falo que se é feita de magia, não será um problema para mim, enquanto que manchas negras cobriam meu corpo. Então eu dava um soco no Mars, e com isso sua armadura era desfeita. Todos ficavam surpresos, e eu continuo a atacar, dando outro soco, fazendo o Mars ser lançado para longe. Eu me preparava para lançar uma magia de nível mais alto, então o velho da fumaça chegava. Eu fico um pouco surpreso, enquanto falo em meus pensamentos, que o Luke estava lutando contra esse cara. Onde que ele está? O velho estava bastante ferido, então eu sentia a presença de Luke chegando, e o velho falava para o Mars recuar junto dele, pois eles estavam em uma grande desvantagem. Então Mars recusa e fala que só sairia daqui quando matasse todos esses magos de Clover, mas antes dele pensar em seu movimento, eu ativo meu Ice Maker e ataco com minha magia de gelo de nível superior, fazendo uma enorme rajada de gelo que congelava tudo ao redor. Vendo isso, alguns magos que estavam com o velhote se sacrificam para dar tempo do Mars junto ao velhote fugirem, mas então eu me preparo para ir atrás deles, até que eu falo, já estava na hora de aparecer. Então Luke chegava e impedia que o velho e o Mars pudessem fugir, fazendo um grande ataque de raios que fez com que o velhote caísse no chão e o Mars ficasse cercado por mim e também o Luke. Eu dava um sorriso enquanto falava alto, muito bem Luke, vamos acabar logo com isso. Luke partia com tudo enquanto eu também partia para o corpo a corpo. Mars desviava de Luke e ele também já tinha conhecimento que eu podia anular sua armadura de diamante, fazendo com que o Mars não tivesse muitas escolhas a não ser fugir daquela luta, mas para isso ele tinha que derrubar um de nós. Então o velho acordava, mas ele já estava com seus pés e mãos congelados. Eu falo que você não vai a lugar nenhum, então eu e Luke partimos para dar um fim neles, até que tudo começa a tremer, e isso faz com que o meu gelo fosse rompido, libertando o velho, que rapidamente usava uma de suas magias de fuga, causando uma grande cortina de fumaça, e aproveitando isso para fugir junto ao Mars.
Luke tentava alcançar eles, porém o velho já estava longe. Então eu dava um suspiro, enquanto que me aproximava da Noelle. Eu limpava seu rosto, que estava sangrando devido a um corte, enquanto falava que estava tudo bem. Parece que eles também não conseguiram o que queriam. Então Noelle se acalmava e eu ia em direção ao Asta, que havia ficado inconsciente devido à porrada que ele levou bem na cabeça. Mas Mimosa estava tratando de seus ferimentos, e isso me deixava aliviado. Então Yuno olhava para os tesouros enquanto estava procurando por algo. Ele encontra um grimório antigo que, ao tocar, ele libera um novo nível de sua magia. Enquanto isso, a pedra mágica que estávamos procurando, eu tinha achado ela antes de entrar em combate com Mars. Então eu já tinha o que queria, até que tudo tremia novamente, mas dessa vez era bem mais agressivo e tudo estava prestes a desmoronar. Então eu rapidamente pegava a Noelle e pedia para o Luke carregar o Asta, e então Yuno e Klaus, carregando a Mimosa, saiam o mais rápido, enquanto que eu e Yuno usávamos nossas magias para abrir caminho e também impedir dos detritos caírem sobre nós. Então depois disso tudo, saímos da dungeon. Asta aos poucos recobra a consciência e ele despertava dando um grito bastante alto, falando que iria, mas antes dele falar o resto, ele percebia que estava do lado de fora. Então Noelle falava que já acabou. Asta ficava bastante nervoso e falava que não pode ser. Eu não fiz quase nada. Então Noelle ficava corada, pois Asta a protegeu em um momento crítico. Então eu falo que você fez o que pôde. Isso já é suficiente. Então Yuno ficava um pouco sério enquanto olhava para mim. Yuno falava em seus pensamentos que tinha que ficar mais forte. Então o tempo parava. Yuno via uma figura minúscula e era uma fada. Ela pergunta se o Yuno realmente quer mais poder. Yuno fala que sim. Então eles fazem um pacto. Então o tempo volta ao normal e tudo estava tranquilo. Então nos despedimos. Yuno, Klaus e Mimosa voltam para a guilda do Alvorecer Dourado, enquanto que eu, Luke, Asta e Noelle voltamos para os Touros Negros. Então se passam alguns minutos e no meio do caminho o Finral estava nos esperando. Ele dizia que ficou esperando um tempão. Então ele via que Asta e Noelle estavam um pouco feridos e ele abria um portal imediatamente. Então chegamos na guilda e a Mi pergunta como que foi. Luke fala que tinha outros magos por lá, mas foi bem divertido. E a Mi fala, certo, mas onde está a pedra? Vocês trouxeram? Asta, Luke e Noelle ficam um pouco nervosos, até que eu andava em direção ao Yami e entregava a pedra, e isso deixava Asta e Noelle felizes. Noelle falava em seus pensamentos, mandou bem Shin, enquanto Asta gritava, mandou bem cara, é isso aí. Então Luke me pergunta quando foi que você achou a pedra, e eu falo que em meio à luta contra aquele mago, eu achei a pedra por acaso, então eu peguei. Luke sorria e a Mi falava, bom trabalho, vocês merecem descansar, mas ele ficava sério e falava, mas antes me falem mais sobre esses magos que estavam lá. Então eu explicava a situação, dizendo que eles falaram algo sobre destruir os magos de Clover. Isso dá a entender que são inimigos desse reino. Então Yami dá um suspiro e fala que são os malditos do reino de Amond. Parece que eles estão invadindo com maior frequência ultimamente. Temos que estar preparados para quando houver uma invasão em massa. Isso deixava Asta e Noelle um pouco assustados, enquanto eu dava um pequeno sorriso, e Luke caía no chão pois ele estava exausto, e isso deixava o Magna bastante surpreso pois Luke tinha uma grande energia, e nunca viu ele desse jeito. Então enquanto Luke, Asta e Noelle descansavam, eu estava treinando como sempre. Magna chegava até mim e perguntava se eu não iria descansar também. Eu falo que eu não estou cansado. Então Finral estava por perto e ele falava, Shin, eu tenho um pedido a fazer. Eu pergunto o que era, e Finral dizia que iria ter um encontro com uma garota e ele me pede para ir com ele para dar aquela cobertura. Finral falava, Shin, você vai ficar com a amiga dela e isso vai ser muito fácil para você. Então eu parava o meu treinamento e falava, pois bem, vamos lá. Então eu tomava aquele banho de lei, então eu estava pronto, e eu e Finral vamos para a capital. Finral abria um portal e então partimos, e chegando na capital, Finral me passa os detalhes da missão. Finral falava que vamos fazer isso dar certo, ok. Faz tempo que eu não saio com nenhuma garota, então não estrague tudo. Eu falo para não se preocupar. Então nós andamos até o encontro. Chegando lá tinha duas garotas que estavam nos esperando. Finral se aproxima e pede desculpas pela demora. Então a garota falava que não precisava se desculpar. Então Finral fala para irmos. Mas a garota pergunta onde que está o seu amigo. Finral falava que ele está bem lá. Mas antes de terminar de falar, eu tinha ido ajudar uma pessoa que estava com dificuldade de carregar uma caixa. Finral fala, lá está ele. Então ele me chama. Eu vou até ele. E as duas garotas ficam coradas ao me verem. Então
Finral, eu e as duas garotas fomos para uma taverna. Finral sussurrava para mim dizendo para não exagerar quando for conversar. Eu fico um pouco irritado e falo que não precisa me dizer isso, apenas foque na garota que você gostou, e eu faço o resto. Finral fica feliz, e então as garotas se sentam e nós também. Então começamos a conversar sobre as nossas vidas de magos do reino. Finral como sempre mandando umas mentiras nível Usopp. Então depois de Finral falar que derrotou uma besta mágica bastante poderosa, sozinho, em apenas 5 segundos, e eu falo. Foi o que ela disse. Finral ficava vermelho e com um olhar sério enquanto eu segurava o riso. Então Finral continua falando bastante dele dizendo quanto ele é foda e tudo mais. As garotas falam, e você me fale mais sobre você. Eu olho para elas e falo com uma cara séria, eu sou uma pessoa bastante sortuda de ter encontrado vocês bem aqui e agora. Finral me cutucava dizendo, sussurrando, mano tu tá assustando elas. Mas quando Finral olhava elas estavam coradas. Finral não entendia, e eu continuava dizendo que eu estou com um pouco de tempo no momento. Se você quiser nós podemos ir para um lugar apenas nós dois. Então eu cutucava o Finral e falava que agora é contigo mano, manda ver nela. Então eu saía com uma das garotas e Finral fica com a outra. Então por enquanto estava tudo tranquilo, até uma explosão aconteceu por perto. Várias pessoas que estavam por perto saíram correndo. Finral saía para fora gritando o meu nome, mas quando ele se dava conta era um ataque inimigo por perto que causou aquela explosão. Então eu falava para o Finral levar elas para um lugar seguro e deixar o resto comigo. Então Finral fala para eu tomar cuidado enquanto ele fazia um portal e saia de lá com as garotas. Então eu andava até o local da explosão. Então em meio àquela confusão a capitã da guilda Rosas Azuis estava combatendo um mago do reino Diamond. Eu me aproximava para poder dar suporte, mas outra grande explosão acontecia um pouco mais longe do local. Eu ficava preocupado sobre o que estava acontecendo, mas logo em seguida eu sentia várias presenças chegando rapidamente, e era uma invasão em massa do reino Diamond. Com isso eu me apressava para ajudar a capitã, já que ela estava tendo uma certa dificuldade em se livrar daquela bruxa. Mas antes de fazer alguma coisa uma mulher de cabelos azuis usava sua magia de água, e com isso mandava um mago inimigo para longe. Ela ajudava a sua capitã, mas logo em seguida uma enorme pedra sobrevoava o lugar e caía na direção delas. Então vendo isso, eu rapidamente agia e destruía aquela pedra. Eu falava para elas recuarem, e a capitã fala que a magia daquela bruxa suga a vitalidade dos outros. É melhor tomarmos cuidado. Eu falo para elas não se preocuparem, mas então vários magos partiam em nossa direção, enquanto que mais explosões aconteciam por toda a capital. Então enquanto isso, vários capitães estavam combatendo os magos de Diamond, enquanto que vários eram contidos, outros faziam um belo estrago por toda a capital. Vários confrontos aconteciam, até que Fuegoleon era atacado por uma seita que aproveitou a invasão do reino Diamond para atacarem também, causando mais destruição ainda. Asta, Noel e outros magos estavam na linha de frente, mas algo de estranho acontecia, uma espécie de magia negra, onde se criava vários zumbis, causando muita comoção no local. Enquanto isso eu estava lutando com tudo, porém eu tinha a ajuda da Júvia, uma das magas da guilda Rosas Azuis, enquanto que as capitãs foi ajudar o Yami. Então nós lutamos, nossas magias se combinavam facilmente. Júvia ficava cada vez mais perto de mim. Então depois de alguns minutos, nós conseguimos derrotar boa parte dos magos, e então eu sentia a presença de Noelle, e eu ia em direção dela, pois eu sabia que o Asta e os outros estariam por lá. Então eu saía a toda velocidade. Júvia ficava pensando se iria atrás de mim, porém enquanto eu estava indo em direção de Noelle e os outros, uma magia espacial era lançada, fazendo com que os capitães, junto a quem estava por perto, fossem teleportados para longe. Eu via aquele feixe negro, cobrindo e em seguida tudo desaparecia. Eu ficava mais confuso ainda, porém eu prosseguia o meu caminho. Então depois de alguns minutos, eu chegava até o local e via o Fuegoleon, um dos capitães, apagado no chão, enquanto Valtos estava sobre um dos prédios. Então uma pessoa desconhecida aparecia e falava que seu objetivo já tinha sido cumprido. Então eles recuam, enquanto que eu tentava impedir, mas Valtos, usando sua magia espacial, sumia de vista, assim conseguindo fugir. Eu olhava em volta e via que eu não tinha chegado a tempo, enquanto que Asta e Léo estavam bastante feridos. Eu pergunto o porquê de Asta e Noelle estarem aqui. Noelle fala que fomos convidados para uma, mas antes de Noelle terminar de falar, um ataque acontecia em nossa direção, mas Júvia aparecia e bloqueava o ataque. Eu olhava para Júvia e agradecia, e Júvia ficava um pouco sem graça. Então eu pegava o Asta e Léo para levar eles para um lugar mais seguro, enquanto que a capital ainda estava sob ataque de alguns magos remanescentes. Então depois de deixar Asta, Léo
e Noelle em um lugar seguro. Eu falava que iria combater os magos restantes, e eu partia, e a Júvia vinha junto a mim, e eu perguntava se não era melhor que ela ficasse com os outros, mas Júvia insistia em me ajudar. Então nós partimos, entramos em combate contra vários magos. Então depois de muitas lutas, nós conseguimos derrotar todos os magos que ainda estavam por perto. Então tudo se acalmava, e eu dava um suspiro de cansaço, pois eu não tinha descansado desde a missão da Dojion. Júvia me perguntava se eu estava me sentindo bem. Eu falo que não precisava se preocupar. Então nós voltamos para onde os outros estavam. E chegando lá, Mimosa estava cuidando dos ferimentos de Léo e Asta, enquanto que a capitã Charlotte estava esperando a Júvia. Charlotte falava para a Júvia voltar, pois ainda tinha outros magos ao norte de Clover, e nós precisamos ir. Então Júvia partia com a Charlotte, enquanto que eu ficava, mas rapidamente eu partia para ajudar a Júvia e Charlotte. Então depois de um tempo andando até onde estava no lugar que Charlotte havia dito, Yami estava lá, e ele já havia derrotado todos. Então Yami me perguntava como que os outros estavam. E eu falo que estão bem, só o Asta que se feriu novamente. Então Yami falava que aquele anão é duro na queda, ele vai ficar bem. Então eu e Yami ficamos sorrindo, enquanto que Charlotte e Júvia ficavam vermelhas, pois eu estava quase sem roupas e Yami estava se aproximando da Charlotte. Então Yami falava que foi um bom, mas antes de terminar de falar, Charlotte corria de vergonha, enquanto eu falava: o que você fez, capitão? E Yami diz que não fez nada. Então eu chamava a Júvia e falava que ela foi, mas antes de terminar de falar ela se agarrava a mim, enquanto falava que iria para qualquer lugar que eu fosse. Eu sentia um calafrio, e falava que não precisava de tanto, mas Júvia falava que não iria me soltar. Então eu peço pra ela se controlar. Daí Yami diz: chega de namorar, moleque, vamos voltar para a guilda. Então Yami partia, e eu ficava tentando me soltar da Júvia, mas ela não me largava. Então eu tenho uma ideia, e eu tirava as minhas roupas, e Júvia ficava olhando até que ela caía no chão de vergonha. Então eu saía de lá enquanto falava: puta que pariu, sou muito gostoso, caralho. Então eu voltava